Nós do Pedra de Afiar adoramos aprender com uma boa história. E na nossa história de hoje, temos dois personagens, o mestre e seu discípulo. Como quase sempre, né? Como quase sempre. Porque é sempre muito bom você ter um mestre e um discípulo numa história. E o discípulo pergunta ao mestre, mestre, existe algo mais importante que a oração? Então o mestre fala para seu discípulo para ir até o arbusto que estava ali próximo e cortar um dos ramos dele. O discípulo vai, corta os ramos, volta e o mestre pergunta, o arbusto continua vivo? Sim, continua vivo, o discípulo responde. Então agora vá até lá e corte a raiz dele. Aí o discípulo chocado fala, não, mas se eu fizer isso, o arbusto vai morrer. E é o que o mestre diz, sim, os ramos desse arbusto são como a oração e sua raiz é como a fé. Pode existir fé sem oração, mas não pode existir oração sem fé. É claro que a gente precisa esclarecer determinadas coisas aqui dentro dessa história, né? Aquilo que ele está falando de existir oração sem fé, ele está trazendo a ideia de você realizar pedidos vazios. Ou seja, não, eu gostaria muito de ganhar na Mega da Virada. Legal, mas você acredita nisso? Você se coloca nisso? Você vai lá e joga? Você vai lá e faz alguma coisa? Né? Então é mais ou menos isso que ele está querendo dizer nessa conclusão que ele trouxe, que você não pode ter uma oração sem fé. Porque a oração como um ato, uma prática, ela deve estar sempre imbuída de uma essência associada à sua conexão com algo sagrado, com algo que vai te motivar de fato. E a gente tem um vídeo, inclusive, falando sobre motivação que é bem interessante você dar uma olhada. Então a gente tem que ter, já no início dessa história, né, começando de trás para frente, né, ter essa percepção de que não adianta você ter apenas ações. As ações são como cascas, que elas precisam ser preenchidas por uma essência. Então, se você age apenas por agir, se você tem apenas uma ação automática, aquela ação é vazia, ela não te gera coisas em si. Aí você fala, mas ela me gera coisas, eu vou para o meu trabalho sem vontade nenhuma, sem nada, e ele me gera um salário no final do mês. Mas são retornos muito baixos, são retornos pequenos perto daquilo que você poderia fazer de fato. Imagina só, dentro desse exemplo de você ir para o trabalho, se você coloca no seu trabalho a percepção essencial de que você está construindo alguma coisa, no final do mês, além do seu salário, você se sente realizado. Mas se você não faz isso, é apenas um ato, é só apenas um salário, e o salário não basta para a sua vida. Mesmo que ele pague suas contas e sobre alguma coisa, né? Porque você não tem uma essência, uma sensação de dever cumprido. Você está apenas rolando a bola, e o seu trabalho, por mais maravilhoso que ele possa ser, ele se torna enfadonho, ele se torna frustrante, porque lhe falta essa fé, essa coisa dessa sua raiz que vai alimentar as suas práticas ali. Como vocês podem perceber, é uma história simples, né? Mas isso não faz dela menos importante, porque a mensagem dela é muito importante de fato e essencial. E como o Paulo disse, né? A gente pode entender que a oração, nesse caso, é como se fosse uma forma, e a fé é a essência que preenche essa forma. Na vida, as formas são importantes. Os nossos atos, né? Seja entendendo a oração, como o Paulo bem disse, como uma ação, né? Então, a gente muitas vezes entende a oração como sendo apenas uma mera conversa, né? Mas a oração, ela de fato é uma ação, seja ela mental, seja ela verbal, seja ela física, né? A gente precisa imbuir essas orações com fé. E existe uma coisa muito interessante com relação à palavra oração, porque quando a gente faz uma oração, lato sensu, a gente está se comunicando com o sagrado, a gente está se comunicando com o divino. Se a gente entende que as nossas ações são orações, significa que as nossas ações também precisam estar direcionadas ao divino. Eu gosto muito de falar aqui, né, que é uma passagem de Confúcio que ele falava muito da necessidade da gente sacralizar, da necessidade da gente ritualizar a nossa vida, né? E a palavra que ele usa, ritualizar, a gente pode entender como sacralizar. Na vida, a gente ou sacraliza ou banaliza, já dizia também Platão. Então, como que a gente sacraliza a nossa vida? A gente sacraliza a nossa vida quando os nossos atos, quando a nossa vida em si, quando tudo aquilo que a gente faz
desde o nosso trabalho remunerado até a limpeza que a gente faz do chão da nossa casa, ou a arrumação que a gente faz na nossa cama, qualquer coisa, não tem hierarquia, qualquer coisa que a gente faz na nossa vida, se essa coisa for dedicada ao sagrado, essa coisa será uma oração. Ah, mas como que eu dedico os meus atos ao sagrado? Como que eu transformo os meus atos em oração? Justamente com a fé. Ou seja, quando eu coloco dentro daquele ato, quando eu carrego aquele ato de significado, quando eu entendo que aquele ato, ele não é um ato apenas para mim, ele não é um ato mecânico, eu não faço ele de forma vazia, de forma automática, mas que eu entendo que aquilo ali é algo que está beneficiando o meio ao qual eu me encontro, né? Independente de eu morar sozinho, independente, né? Ah, que vantagem, como que eu vou estar beneficiando o meio se eu estou limpando a casa onde apenas eu moro? Você está, porque você pode morar apenas, você pode ser o único que morar naquela casa, mas você tem seu vizinho. Se você mora num prédio, você tem seu vizinho de lá, você tem seu vizinho de cima, você tem seu vizinho de baixo, dependendo do andar que você se encontra. Arrumar a sua casa e mantê-la limpa, mantê-la bem higienizada, pode parecer que só serve para você, mas também vai influenciar os seus outros vizinhos, que vão influenciar os outros. Então, assim, isso é só um pequeno exemplo, um exemplo bem simples para vocês perceberem que não existe ato isolado. Tudo que a gente faz reverbera no todo. Não existe nada que a gente faça que as consequências sejam únicas exclusivamente para nós, mesmo que a nossa intenção seja fazer algo único exclusivamente para nós. Então, sacralizar a nossa vida, sacralizar os nossos atos, colocar fé nas nossas orações, é justamente fazer com que os nossos atos, que as nossas orações carreguem um significado superior, carreguem um significado mais amplo, que sejam algo que a divindade gostaria que nós fizéssemos e não apenas algo para satisfazer os nossos desejos ou a nossa própria personalidade. E aí você deve estar se perguntando, tá, beleza, mas fé é uma coisa cega, né? Você tem fé e pronto, né? Ah, significa que eu só devo ter fé nas coisas? Eu sou um ser racional, né? Eu vou buscar ter uma fé raciocinada, talvez, algo do gênero? Não, olha só, você tem que entender determinadas coisas que quando você sacraliza a sua vida, como o Patrick disse, você deve ter fé de que as suas ações, elas vão gerar bons frutos. Isso não significa que esses frutos são aquilo que você acredita que vai ser. Sim. Não é um experimento determinista que se eu botar A aqui, eu vou tirar B ali no final. E eu sei exatamente o que vai sair. Não, a fé, ela vai trazer essa ideia de que no momento no qual eu sacralizo a minha vida, coisas vão surgir. Que coisas? Não sei. Não sei que coisas são essas. Porque se eu estou fazendo alguma coisa buscando receber algo em troca, eu não estou sacralizando a vida. Isso não significa que você não será beneficiado pelas suas ações, que são coisas diferentes, mas é onde você se coloca ali. Ah, você se coloca, como o Patrick disse, ah não, eu vou limpar a minha casa, mesmo morando sozinho, porque eu vou beneficiar a coletividade. Mas eu também vou me beneficiar? Vou, sim. Mas o objetivo é beneficiar a coletividade. Se eu estou buscando apenas me beneficiar, significa que quando eu vou tirar o lixo da minha casa, eu boto em qualquer lugar. Porque não está mais na minha casa. Né? Ou seja, eu tenho que prolongar as minhas ações para o resto da coletividade. Só um parênteses. Porque se você está contribuindo, se as suas ações são para a coletividade, logo você vai se beneficiar porque você faz parte da coletividade, você não está parte da coletividade. Então, tipo, se eu faço para todos, eu faço para mim também. Né? Só um parênteses que é meio óbvio, né? Meio lógico. Mas as pessoas não entendem isso, né? E então essa ideia da fé, dessa raiz que vai te motivar, é justamente entender que você vai gerar frutos. Quais? Não sei. Mas eles vão ser de acordo com as suas práticas, com as suas orações. E talvez você possa ser beneficiado, talvez não. Você não sabe em relação a isso. Talvez a sua prática ela vai beneficiar apenas uma outra pessoa que não necessariamente você. Como acontece, tem pessoas que a ideia de você circula aí pela internet, né? A pessoa que planta tamareiras
não colhe tâmaras. Porque demora muito. Demora muito para ela gerar tâmaras. Então é algo que você está fazendo que quem vai se beneficiar não é você. É um terceiro, é o seu filho, é o seu neto, é o seu bisneto, ou alguém que vai herdar aquele lugar, ou alguém que vai comprar aquele lugar, não importa. É para uma outra pessoa. Ou seja, você não sabe o que você vai colher daquilo, mas alguém vai colher de bom grado. E é interessante a gente sempre buscar isso, porque se você não coloca essa prática de colocar ao mundo, ninguém colhe nada. Verdade. E talvez esse seja o maior exemplo, né, de você sacralizar a vida. Sim. Quando você consegue fazer algo que você não vai de fato ter um retorno, né? Mas simplesmente você faz porque é o certo a se fazer. Exatamente. E aí, gostou da história? Aproveita, se inscreve no canal caso não seja inscrito, dá o seu like, compartilha com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.